partes. Josué 18. Ora, toda a congregação dos filhos de Israel, havendo conquistado a terra, se reuniu em Siló, e ali armou a tenda da revelação. E dentre os filhos de Israel restavam 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse, pois, Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em entrardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Designai vós a 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei, e eles sairão a percorrer a terra, e a demarcarão segundo as suas heranças, e voltarão a ter comigo. Reparti-la-ão em 7 partes, Judá ficará no seu termo da banda do sul, e a casa de José ficará no seu termo da banda do norte. Sim, vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim a sua descrição, eu vos lançarei a sortes aqui perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua herança, e Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se aprontaram para saírem, e Josué deu ordem a esses que iam demarcar a terra, dizendo: ide, percorrei a terra, e demarcai-a, então vinde ter comigo, e aqui em Siló vos lançarei a sortes perante o Senhor. Foram, pois, aqueles homens e, passando pela terra, a demarcaram em 7 partes segundo as suas cidades, descrevendo-a no livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra entre os filhos de Israel, conforme as suas divisões. E surgiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o território da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu termo ao norte, partindo do Jordão, vai até a saliência ao norte de Jericó e, subindo pela região montanhosa para o ocidente, chega até o deserto de Bet-Aven, dali passa até Luz, ao lado de Luz que é Betel para o sul, e desce a Tarot-e-Adar, junto ao monte que está ao sul de Bet-Horon de baixo, e vai este termo virando, pelo lado ocidental, para o sul desde o monte que está defronte de Bet-Horon. E chega a Kiriat-Baal que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua fronteira ocidental. A sua fronteira meridional começa desde a extremidade de Kiriat-Jearim, e dali se estende até Efron, até a fonte das águas de Neftoa, desce à extremidade do monte que está fronteiro ao vale de Ben-Hinom, que está no vale dos Refais, para o norte, também desce ao vale de Non da banda dos Jebuseus para o sul, e desce ainda até em Rogel. Passando para o norte, chega a Ensemes, e dali sai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim. Desce a pedra de Boã, filho de Ruben, segue para o norte, margeando Arabá, e desce ainda até Arabá. Segue dali para o norte, ladeando Bet-Ogla, e os seus extremos chegam à baía setentrional do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Esse é o termo do sul. E o Jordão é o seu termo oriental. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, pelos seus termos ao redor, segundo as suas famílias. Ora, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefará-Amonai. Ofni e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Berote, Mispe, Sefira, Moza, Requem, Irpiel, Tarala, Zela, Elef-Jebus. Esta é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, 14 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, isto é, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Tiveram, pois, na sua herança Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezen, Eutolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, Rimon, Etereazã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Essa é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Ora, do quinhão dos filhos de Judá tirou-se a herança dos filhos de Simeão, porquanto a porção dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão receberam herança no meio da herança deles.
surgiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Vai o termo da sua herança até Saride, sobe para o ocidente até Marala, estende-se até Dabezete, e chega até o ribeiro que está defronte de Joquinião, de Saride vira para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote-Tabor, estende-se a Daberate, e vai subindo a Jafia. Dali passa para o oriente a Gat-Efer, a Et-Cazim, chegando a Rimon-Metuar e virando-se para Neá, vira ao norte para Anatom, e chega ao vale de Iftael, e Catate, Naalau, Sinrom, e Dali Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu aos filhos de Sacar, segundo as suas famílias. Vai o seu termo até Gisriel, Quesulote, Sunem. Afaraim, Sim, Anarate, Rabite, Quizion, Abis, Remete, Engamim, Enhada e Bet-Pazes, estendendo-se este termo até Tabor, Sazima e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Sacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu termo inclui Eucate, Ali, Betem, Absaf, Anameleque, Amad e Mizal, estende-se para o ocidente até Carmelo e Seor Libinate, vira para o nascente do sol a Bet-Dagon. Chega a Zebulon e ao vale de Iftael para o norte, até Bet-Mequineel, estende-se pela esquerda até Cabu, Hebron, Reobi, Amon e Caná, até a grande Sidom, vira para Ramá, e para a cidade fortificada de Tiro, desviando-se então para Oza, donde vai até o mar, Maalabe, Atibe, Uma, Afeca e Reobi, ao todo, 22 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Vai o seu termo desde Elef, desde o carvalho em Zananim, e Adame Nequeb e Jabniel, até Lacum, terminando no Jordão, vira para o ocidente até Esnot-Tabor, e dali passa ao Coque, chega a Zebulon, da banda do sul, e a Azer, da banda do ocidente, e a Judá, à margem do Jordão, para o oriente. E são as cidades fortificadas Idim, Zer, Amate, Rakate, Kinerete, Adama, Rama, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O termo da sua herança inclui Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Ajalon, Itla, Elon, Tinate, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gat-Rimon, Mijarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o território dos filhos de Dan, pelo que os filhos de Dan subiram, pelejaram contra Lesen e a tomaram, feriram-na ao fio da espada, tomaram posse dela e habitaram-na, e a Lesen chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Tendo os filhos de Israel acabado de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. Segundo a ordem do Senhor lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e ele reedificou a cidade, e habitou nela. Essas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel repartiram em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E assim acabaram de repartir a terra. Josué 20. Falou mais o Senhor a Josué, diz aos filhos de Israel: designai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali o homicida, que tiver matado alguma pessoa involuntariamente, e não com intento, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se-á à porta da mesma, e exporá a sua causa aos anciãos da tal cidade, então eles o acolherão ali e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se, pois, o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem intenção e sem odiá-lo dantes.
e habitará nessa cidade até que compareçam em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará, e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde tiver fugido. Então designaram a Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, a Siquém na região montanhosa de Efraim, e a Quiriate Arba esta é Hebron na região montanhosa de Judá. E, além do Jordão na altura de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que matasse alguma pessoa involuntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar perante a congregação. Josué 20